Os textos bíblicos do Antigo Testamento estão repletos de menções a respeito dos antigos gigantes. Nesse vídeo, a pedido de alguns, eu resolvi trazer um vídeo falando a respeito de características dos gigantes que a maioria das pessoas desconhece totalmente, por exemplo, a respeito de sua famosa altura, mas não somente da sua altura, mas também da sua força, da sua velocidade, de sua regeneração, agilidade, longevidade e muito mais. Existem muitas coisas que as pessoas desconhecem a respeito dos antigos gigantes que eu quero estar sanando essas dúvidas nesse vídeo. Por isso eu peço que deixem os seus likes, se inscrevam no canal e compartilhem este vídeo com aqueles que têm curiosidades a respeito dos antigos gigantes. Os gigantes, também chamados de antigos Nephilims, possuem diversos nomes tribais ou simplesmente nomes de suas raças anteriores e posteriores ao grande dilúvio. No total são 5 raças, mas isso é assunto para um outro vídeo. Agora eu estarei trazendo para vocês aqui curiosidades a respeito dos gigantes, que muitas pessoas desconhecem, inclusive a sua famosa altura. Vamos começar primeiramente falando sobre a sua altura, que é o que a maioria das pessoas tem mais curiosidade de saber. O que mais chama a atenção nos antigos gigantes é o seu próprio nome, gigantes, afinal de contas por conta da sua grande estatura, da sua altura. E a Bíblia ela declara várias alturas para os gigantes. Inclusive, se nós formos analisarmos outros textos que são considerados bíblicos por outros canons bíblicos e alguns apócrifos, nós descobrimos mais informações a respeito de suas alturas. Na maioria dos textos do Pentateuco, os gigantes são simplesmente mencionados como sendo muito altos, ou muito grandes, ou povo muito forte e muito alto. Mas nós também encontramos alguns gigantes tendo exatamente as suas alturas sendo medidas e ditas aí segundo os textos bíblicos, como por exemplo o gigante Og, também chamado de Og, rei de Bazã, que era o rei ali dos gigantes e também era rei ali dos amorreus, de uma região que era chamada de Bazã. A altura de Og é mencionada no livro de Deuteronômio, capítulo 3, verso 11, onde é dito: porque só Og, rei de Bazã, ficou do resto dos refaíns. Eis que seu leito, isto é, sua cama, um leito de ferro, não está porventura em Rabá dos Amonitas? O seu comprimento é de 9 côvados e 4 côvados a sua largura segundo o côvado em uso. Ou seja, nós sabemos a altura e a largura do rei Og de Bazã, este gigante Refaim, por conta da sua cama. Por conta da sua cama, nós sabemos que ele tinha 9 côvados e 4 côvados. Isto é, 9 de comprimento e 4 de largura. Muitas bíblias trazem a altura de Og incorreta, visto que elas simplesmente colocam os côvados ou os cúbicos como tendo cerca de 45 a 47 centímetros, mas na verdade o côvado ou cúbico bíblico tem cerca de 54 a 55 centímetros. Ou seja, qual seria a altura de Og? Segundo o côvado bíblico ou cúbico bíblico, basicamente Og tinha cerca de 4,95 metros de altura. Sim, 4,95 metros de altura, praticamente 5 metros. No caso, Og também possuía cerca de 2,20 metros de largura, 4 côvados. Ou seja, a altura dos gigantes refaíns era basicamente essa, de praticamente 5 metros de altura e 2,20 de largura. Mas além dos refaíns, enquanto isso, os anaquins e os emins, a altura deles, no caso, eu digo a todos vocês, que era semelhante à altura dos refaíns, por conta do seguinte versículo. Deuteronômio, capítulo 2, verso 10 e 11. Antigamente, os emins habitavam nessas terras. Era um povo forte e numeroso, homens altos, como os gigantes anaquins ou enaquins. Assim como os anaquins ou enaquins, os emins também eram considerados refaíns, raça de gigantes. Os moabitas, no entanto, chamavam-nos de emins.
Ou seja, a altura dos Emins e dos Anaquins era similar à dos Refaíns, visto que eles também eram tidos como Refaíns. Pelo menos é isso que o texto deixa a entender. Enquanto as outras raças de gigantes, os Zumins e Zanzumins, eles também eram considerados similares aos Anaquins e também aos Refaíns, e por conta disso suas alturas eram similares. Além dessas informações dos textos sagrados, eu quero também compartilhar algumas informações extra-bíblicas com vocês do livro dos Jubileus. E o livro dos Jubileus ele vai dizer o seguinte, no capítulo 26, verso 9: Mas antes eles costumavam chamar a terra de Gileade de terra de Refaim, porque esta era a terra do Refaim, e os Refaíns nasceram lá. Eles eram gigantes, os quais tinham 10, 9, 8 até 7 côvados de altura, provavelmente 5 metros e 53, 4,98, 4,43. E também 3 metros e 87. No caso, essas são as alturas apontadas pelo livro dos Jubileus: 5 metros e 53 de altura, 4,98 metros de altura, 4,43 metros de altura e 3,87 metros de altura. Agora falando sobre a altura do famoso gigante Golias, que é o gigante mais famoso da Bíblia. A altura do gigante Golias, segundo o côvado bíblico, o côvado israelita, no caso de 55 a 54 centímetros, nós entendemos que Golias tinha cerca de 6 côvados e 1 palmo. A metade, no caso de um côvado de 55 centímetros, era 27,5. Ou seja, a altura total de Golias, segundo o texto bíblico, era de 3 metros e 57 centímetros de altura. Mas eu devo ressaltar também aqui que existe um certo debate a respeito da altura de Golias, visto que existe um embate entre o texto massorético e os manuscritos do Mar Morto. Segundo um manuscrito do Mar Morto, no caso, ele vai dizer, no caso, que Golias, na verdade, tinha 4 côvados e 1 palmo e não 6 côvados e 1 palmo. Mas existe uma grande discussão a respeito disso aí. No caso, com 4 côvados e 1 palmo, Golias teria 2 metros e 47 de altura, o qual eu discordo veementemente. Agora falando a respeito da força dos gigantes. Os gigantes eram conhecidos por serem muito fortes, extremamente fortes. Um exemplo que nós podemos encontrar a respeito da força dos gigantes é que muitos exércitos de reis diferentes enfrentaram os gigantes. No livro de Gênesis, no capítulo 14, por exemplo, nós temos 4 reis enfrentando os gigantes, ou seja, 4 reis e seus exércitos enfrentando os gigantes. Lembrando que os gigantes, Refaíns, Emins e Zanzumins, basicamente são vários nomes para o mesmo tipo de gigantes. Ou seja, apenas de classificações diferentes, mas são os gigantes. Ou seja, nós temos 4 reis, 4 exércitos contra os gigantes. Apesar dos gigantes serem derrotados em questão, a verdade é que foi necessário muitos exércitos para derrotarem os gigantes. Agora falando a respeito da velocidade dos gigantes, os gigantes, por serem mais altos do que um ser humano comum com 1,70 de altura naquela época, o máximo de altura que uma pessoa poderia ter, independentemente ali de sua etnia, a média era sempre 1,70, mas existiam, obviamente, pessoas com mais altura dependendo da etnia. Mas os gigantes, por serem mais altos, pelo menos terem aí seus 4 a 5 metros de altura, 3 metros de altura, por conta de suas pernas serem maiores e mais fortes, mais musculosos, eles poderiam ser muito simplesmente mais rápidos do que um ser humano comum. Um ser humano comum, no seu auge, no máximo dos seus máximos, ele consegue correr uma velocidade de cerca de 40 a 45 quilômetros por hora. Agora imagine um gigante que é muito mais alto, muito mais forte, que possui muito mais musculatura nas pernas. Imagine a velocidade de um gigante. O gigante, sem sombra de dúvidas, no mínimo consegue alcançar o dobro ou o triplo dessa velocidade. Lembrando que o ser humano, em menos de 5 minutos, vai estar exausto e não conseguirá manter essa velocidade. E o gigante, por ter mais fôlego, por ter mais estamina, a sua musculatura, tudo em si ser superior a um ser humano comum, ele vai aguentar isso por muito mais de 5 minutos, horas e horas. Lembremos que sua altura, sua força e também a sua velocidade era incrivelmente mais superior do que a do ser humano. Afinal de contas, os gigantes eram filhos dos anjos caídos. Eles tinham uma essência, digamos assim, bem superior a um ser humano comum.
Mas agora falando a respeito da regeneração e da autocura dos gigantes. Os gigantes, eles não eram facilmente derrotados e muito menos facilmente mortos, visto que o rei Davi, além da pedrada, teve que certificar-se de arrancar a cabeça do gigante Golias, o que fez para demonstrar que ele realmente estava morto. A realidade é que, no Antigo Testamento, nós podemos ver gigantes sendo basicamente colocados para fora de terras, se metendo em brigas aí, e basicamente lutando contra os israelitas, e basicamente os israelitas tendo que enfrentar os mesmos gigantes, às vezes quando não morriam e retornavam. Isso é um grande exemplo, quando Caleb expulsou Sessai, Aimã e Talmai, 3 gigantes anaquins, ali expulsou. Obviamente Caleb teve que brigar com eles ferozmente, com outros soldados, e basicamente expulsou-os dali, mas eles retornaram no livro de Juízes até serem feridos e serem feridos e mortos totalmente. Longevidade. Os gigantes também eram muito longevos, visto que um ser humano comum naquela época do Antigo Testamento conseguia chegar aí até os 120 anos. Alguns outros conseguiam passar dos 120 anos, como por exemplo nós temos algumas pessoas posteriores ao dilúvio que chegaram a viver até os 400 anos de idade. Agora imagine um gigante, que é superior em força, vigor e saúde também. E, além disso, também tem uma essência maligna dentro de si. Imagine que ele, no mínimo, poderia viver o dobro, o triplo ou quádruplo da idade de um ser humano comum daquela época. A aparência dos gigantes. Sobre a aparência dos gigantes, os textos bíblicos eles não têm muitas informações, mas é a realidade que realmente eles eram assustadores aos olhos de um ser humano comum, visto que alguns deles possuíam mais de um dedo em cada mão e em cada pé, e além disso o historiador Flávio Josefo vai dizer que a sua voz parecia a voz, no caso de um rugido de leão. Existem algumas evidências que vão dizer que alguns gigantes possuíam cabelos loiros e outros possuíam cabelos ruivos. Segundo algumas imagens antigas, inclusive encontradas de gigantes na África, de um gigante segurando 2 elefantes, vai mostrar um gigante de pele avermelhada e de cabelos vermelhos. Além disso, os textos bíblicos dizem que seus corpos também eram muito pesados, como a cama de Og era feita de ferro para suportar o seu incrível peso. Habilidades mágicas. Os gigantes, além de serem aí muito poderosos, por serem, no caso, seres que eram filhos de anjos caídos, eles possuíam também uma facilidade muito grande para a magia, para a feitiçaria. A concepção judaica antiga a respeito dos gigantes quando morriam, inclusive, falavam que basicamente quando eles morriam se transformavam em espíritos imundos, em espíritos malignos, realizando desejos, fazendo pactos, etc. Ou seja, eles tinham um poder aí, no caso, mágico, oculto. Inclusive, esses poderes mágicos aí são evidenciados no próprio nome Golias, que em um de seus significados significa adivinho, isto é, feiticeiro. Sobre o seu intelecto e os seus status, os gigantes, no caso, possuíam um intelecto bastante alto, visto que os textos bíblicos vão dizer que eles conseguiam se comunicar, isto é, eles podiam falar. Muitas pessoas, muitas das vezes, pensam que os gigantes eram simplesmente monstros que basicamente grunhiam e basicamente gritavam, mas a realidade é que não. Eles não só simplesmente gritavam, eles sabiam falar. Golias sabia falar, inclusive ele fala com o rei Davi, mas sobre seus status ao longo dos tempos, eles foram considerados semideuses. Na concepção judaica antiga mesmo, eles eram considerados filhos de demônios ou filhos de deuses pagãos. Alguns foram reis, outros foram mercenários, como Og foi um rei. No caso, o gigante Golias foi uma espécie de mercenário. Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui, espero ter contribuído e ajudado bastante sobre essas curiosidades que muitas pessoas têm a respeito dos antigos gigantes, os antigos Nephlins, que poucas pessoas comentam aqui. Deixem os seus likes, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, me ajudem aí compartilhando o vídeo e até o próximo vídeo do canal.